Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso quarto Pix Day, com o foco luz, foco e ação. É um prazer estar junto com vocês nesse momento. Meu nome é Simone Colombo, sou gestora de vendas aqui da Pix Iluminação e quero compartilhar com vocês mais um momento muito importante para nós, onde a gente compartilha informações com vocês com relação ao tema iluminação. Nesse Pix Day, especificamente, a gente vai tratar do UGR e também do SDCM, que são os nossos steps, né? Então, são assuntos bem relevantes, assuntos bem importantes, que a gente sempre acaba recebendo demanda do mercado com relação a isso. E quando eu digo compartilhar, justamente esse é o momento. Para nós, esse momento do Pix Day é a oportunidade da gente estar compartilhando com vocês o nosso conhecimento, mas também de vocês estar compartilhando com nós todo o conhecimento de vocês. Então, eu convido vocês, qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tiverem com relação a esse assunto, vocês já podem entrar no chatzinho aqui da apresentação e nos fazerem questionamentos, porque isso é bem importante para nós. Momento muito especial, a gente começa hoje um mês de dezembro. O mês de dezembro sempre é um mês de muitas emoções, muitos acontecimentos, e nada melhor do que a gente estar aqui nesse Pix Day, a gente estar juntos como fechamento de ano, mas cada vez mais nos estruturando mais para os próximos desafios que a gente vai ter em 2024. Eu passo a palavra agora para a nossa colega, então, lá da Itália, Vanice, que vai fazer toda essa apresentação juntamente com o pessoal aqui que está presente conosco, Samuel e equipe de desenvolvimento, marketing e comercial, e desejo a todos nós um excelente evento. Muito obrigada. Eu acho que era no... Bom dia a todos, buongiorno, como se diz aqui. Pessoal, uma invejinha muito boa de vocês que estão aí de manga curta, curtindo o verãozinho do Brasil. Aqui está como se diz ali no sul, um baita frio, né? Bom, eu quero dizer um ótimo bom dia a todos. Obrigada, primeiramente, pela presença de todos vocês aqui no nosso último Pix Day de 2023. Então, vamos fechar com chave de ouro, né? Vamos trazer hoje dois conceitos super importantes para a iluminação, que muitas vezes gera dúvida. Enfim, na hora da venda, na hora da compra, na hora da especificação do produto, tá? Eu vou pedir para quem está com o microfone aberto, por favor, fechar, só para não dar eco e a gente conseguir tirar as dúvidas de vocês e também explicando tudo direitinho, tá? Eu peço desculpas pela minha voz, eu estou um pouquinho com a garganta um pouquinho irritada, então às vezes vai ter algum... Mas tá tudo certo, tá? Vou tentar fazer o menos possível. Pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e antes disso eu quero dar alguns avisos, tá? Para quem está assistindo no celular, por favor, vira ele na horizontal, fica mais fácil de vocês verem a apresentação. E ali quando vocês fizeram a inscrição, no caso, colocaram o nome de vocês para entrar na reunião, por favor, coloquem com nome e sobrenome, porque no final da apresentação vai ter sorteio de brindes, né? E aí é interessante a gente ter o nome e sobrenome para saber direitinho para quem que a gente vai mandar o presentinho, porque depois pode ser que tenha 2 Ana, 3 Kelly, 5 Maria, e depois fica mais difícil da gente saber, né? Quem que é quem. Então tá, vamos começar a apresentar minha tela aqui para vocês. Olha eu e meu... Vamos começar. Show! Pessoal, vamos iniciar com o UGR, tá? Eu sei que isso é um ponto, né? É um tema que a gente já tratou. No primeiro Pix Day a gente deu uma pincelada, em algumas outras edições a gente também comentou, mas hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo do que é esse conceito. Da onde vem, para que serve e aonde que a gente acha, tá? Vamos lá. O GR é uma sigla que ela parte a princípio da palavra, enfim, do nome completo, né, da questão, que é o Unified Glare Rating, que é o nível, tá, de ofuscamento de um produto, de uma forma um pouco mais objetiva, tá? A gente até colocou ali uma imagem para dar uma boa exemplificada. O que é esse ofuscamento, tá?
Quando a gente está no ambiente com uma luz artificial presente, essa luz, ela precisa, além de iluminar, nos trazer um conforto, tá? E não um incômodo no nosso olho, tá? Esse incômodo que muitas vezes a gente presencia nos produtos de iluminação e a gente não sabe como é que se chama, é ofuscamento. É porque a minha lâmpada, minha luminária, enfim, ela tem um nível de ofuscamento alto, tá? Vamos lá. Vamos do começo, então. O GR, ele mensura o brilho, ou então o ofuscamento, tá? Causado por um sistema de iluminação ao longo de uma escala de desconforto, tá? Quando eu digo escala de desconforto, o que eu quero dizer? Que um produto, ele não é só a questão que ele vai oferecer ou não ofuscamento. Ele pode ter diferentes níveis de ofuscamento que ele vai estar oferecendo. Pode ser muito baixo, baixo, médio e alto. Vamos colocar assim uns termos um pouco mais simples, tá? Depois a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão dos níveis, tá? Então, o GR é a quantidade de ofuscamento. E o que acontece quando eu tenho um produto de iluminação, uma luminária, que ela me oferece um nível alto de ofuscamento? Ela pode me causar um cansaço mental, dor de cabeça ou a fadiga ocular, tá? Bom, e quem é que padronizou isso? Como é que, quem é que controla isso? A gente tem dois guias, dois manuais básicos que a gente segue. Um é europeu e o outro é brasileiro, tá? Aqui na Europa, então, é muito seguido o BSI, que é mais ou menos um padrão que ele vai estipular para cada ambiente qual que seria o nível de UGR recomendado, tá? Então, aqui, eu peguei ali só uma página de dentro do guia, né? Porque senão é uma lista gigantesca, tá? Aqui eu peguei só alguns exemplos para passar para vocês. Perdão. Vamos pegar, então, escritórios, tá? O item 5.26. Ele recomenda um ofuscamento de 16, no máximo 25, tá? O que isso está me dizendo? Que eu consigo ter ali um pouco de flexibilidade, mas que o guia não recomenda para mim utilizar em um escritório, por exemplo, uma luminária que o nível de ofuscamento seja superior a 25, tá? Então, digamos que o nível perfeito a gente poderia colocar em 16 e o nível máximo recomendado 25, tá? Aí, nesse segundo tela que a gente tem aqui, ele fala bastante sobre locais de saúde, tá? Por exemplo, escritório, áreas de cirurgia, áreas, por exemplo, de consultórios dentários, e a gente vê que ali ele já me dá um nível menor de janela de ofuscamento. Ele me deixa, então, claro que para esses locais, então, de tratamento de saúde, o nível de ofuscamento máximo que é recomendado é no máximo 19. Então, de 19 a menos, tá? E assim vai. Então, aqui, como eu disse antes, é uma lista mais ou menos de alguns exemplos que a gente selecionou, mas se a gente for entrar dentro do BSI, a gente vai ver que existem páginas e páginas que vão estar tratando, vão estar mostrando o nível de ofuscamento recomendado para vários ambientes diferentes, tá? E aqui a gente trouxe para vocês também, tá? Um exemplo da ABNT, que no Brasil, então, é a norma que vai estar nos dando um certo apoio nessa questão de o que eu sigo, né? Digamos assim, eu vou estar ali fazendo um projeto para uma sala de atendimento médico, qual que é o nível de ofuscamento que a ABNT está me recomendando? Então, tranquilo, eu vou vir aqui, vou dar uma olhadinha dentro da tabela, vai ter várias opções. E sala de atendimento médica, eles têm a recomendação do GR menor do que 16, então de 16 ou menos, tá? Nessa tabela também é interessante a gente notar que a gente priorizou aqui, então, a questão do GR, né, pessoal? Mas também, junto com ele, a ABNT também cita a questão do Lux e do IRC, tá? Que é aquela questão, né, que a gente conversou também no nosso primeiro Pix Day,
que é o quão claro, quão assertivo que eu consigo enxergar as cores dos objetos que a minha fonte de luz está iluminando, tá? Então, aqui eu vou ter também várias opções, tá? Escadas, refeitórios, enfermaria, expedição. E aí, assim, o que acontece? Quanto maior o nível de complexidade do ambiente, mais ele requer um GR baixo, tá? A gente pode até verificar aqui, por exemplo, olha, áreas de circulação e corredores. Não são locais, enfim, que as pessoas precisam estar presentes e desempenhando uma tarefa mais específica. Então, o meu GR pode ser tranquilo, né? 28 para menos, que a gente já considera um GR alto, né? Para locais mais específicos, por exemplo, salas de atendimento médico, eles já nos informam um GR menor, tá? Porque o nível de complexidade do trabalho que é feito nesse ambiente é maior. Bom, agora, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para descobrir qual que é o GR de uma lâmpada, de uma luminária, enfim, tá? Existem várias formas. A gente pode descobrir, pode, enfim, calcular, fazer esse cálculo através dos softwares de iluminação como Dialux, Relux, AD32, por exemplo, tá? Porém, existe um teste de laboratório que é feito, tá? Na luminária, que ele vai me entregar uma tabela com as diversas opções de UGR que essa luminária vai estar me entregando em diferentes distâncias e posicionamentos do ambiente, tá? Eu peguei aqui para a gente usar como exemplo, pessoal, a nossa luminária Atos da linha Infinity, tá? Só para bom, primeiro, antes de tudo, antes de eu começar a explicar, quem não gosta de matemática, fica tranquilo, vocês não vão precisar calcular nada, tá? Essa primeira parte que eu mostro como é que é feito o cálculo é só a mera nível de curiosidade para vocês terem um entendimento de onde é que vem, como é que é feito isso, mas ninguém vai precisar calcular nada, então fiquem tranquilos, tá? Esse cálculo já vai mastigadinho para vocês aí quando a gente vende o produto. Vamos lá. Vamos imaginar um escritório, tá? Que de comprimento, largura e altura ele vai ter as seguintes medidas: 16, 8 e 3,2 metros, tá? E o índice de reflexão, teto, parede e piso, de 70, 50 e 20%. Afinal, quando a gente instala uma luminária num ambiente, a gente pode não perceber, mas a luz dela pode sim refletir no teto, na parede e no piso, né? Vai depender bastante do nível do fluxo luminoso, o ângulo de luz, enfim, mas existe essa possibilidade, tá? O que acontece? Tem alguns pontos interessantes que eu quero frisar nessa questão da reflexão da luz, enfim, da luminária, que são o seguinte: tipo de luminária que a gente vai estar utilizando, qual que é a posição que ela está instalada no ambiente, tá? Isso são tudo fatores que vão contribuir para o GR, tá? O nível de iluminação, né? Então, o fluxo luminoso, a dimensão do espaço, quanto menor o espaço e maior o fluxo luminoso, maior vai ser essa reflexão, principalmente teto, parede, chão, né? Então, dimensões do espaço. E um outro detalhe que é bem interessante a gente manter em mente é que, assim, ó, quando uma pessoa ela se encontra em um ambiente com um ponto de luz, ela pode estar olhando para esse ponto de luz de maneira longitudinal, tá? Ou então ao longo da linha de visão de frente, vamos dizer, ou então transversal, né? Que é aquela iluminação que ela vai atingir meus olhos pela lateral, então de forma diagonal, tá? Então, beleza. Tendo essas premissas em mente, a gente vai voltar aqui para a questão do suposto cálculo, tá? Basicamente, pessoal, para não complicar muito, a gente vai reduzir, tá? A altura da pessoa com a altura do ambiente e a gente vai tentar buscar a medida certa em que o olho, a distância entre o olhar do usuário até o ponto de iluminação, tá? Aqui a gente fez um cálculo e a gente colocou ali que vai ser 2 metros, tá? Digamos que a altura, então, dos olhos da pessoa vai estar 1,20 m, a altura total do meu ambiente é 3,2 m, reduzindo vai dar 2 metros,
tá? Considerando isso, a gente vai conseguir entender o que é a largura, tá? Qual que é a largura e qual que é o comprimento que a pessoa vai estar posicionada. Então, lateral, todas as laterais, tá? A distância que ela vai estar posicionada do ponto de iluminação. E aí, a gente vai chegar nessa tabelinha aqui. Tá, opa, perdão. E ele vai estar me dizendo, nessa tabela, tá? Como eu falei para vocês, tem todo aqui em cima. Esse aqui, inclusive, é o nosso teste da luminária Atos, tá? Então, foi feito, ó, em maio desse ano. Aqui, ele vai estar me dando qual que é o percentual de reflexão do ceiling, né, do teto, da parede e do chão, tá? Então, o que isso aqui me traz? Por que esses percentuais vão mudando? Porque aqui eu estou colocando todas as opções de cenário possíveis, tá? Então, eu vou ter, por exemplo, opções que o meu teto ele vai estar refletindo 70%, 50%, 30%, né? E assim vai indo. Parede, chão, tá? Aqui dentro, pessoal, eu vou ter todas as medidas possíveis de UGR que a minha lâmpada pode me entregar, tá? Então, vamos dizer assim, na altura X com a distanciamento Y, ela vai estar me dando ali 12,3, 11,9, tá? Só para vocês entenderem, o que eu faço com essa tabela? Para que me serve essa tabela? Porque eu vou olhar aqui dentro dessa tabela todos os níveis de ofuscamento possíveis que a minha luminária pode oferecer. Eu vou buscar o maior deles, ou seja, a pior das hipóteses, tá? Vamos botar aqui que a nossa luminária Atos, na pior das hipóteses, essa é a medida aqui de 15,1, tá? Então, a medida de 15,1. E aí eu vou dizer, a minha luminária entrega um GR abaixo, seria de 15,1. Por quê? Em todos os posicionamentos demais que eu coloquei ela, o número ficou abaixo disso. Então, na pior das hipóteses, o GR dela vai ser 15,1. Agora, tem um outro detalhe bem importante, tá? Existem padrões, tá? Que tanto a Europa quanto o Brasil, eles trabalham em UGR. O que é isso? Tá? É como se fosse uma padronização da unidade de medida, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma luminária, no Brasil, por exemplo, os padrões de unidade de medida de GR vão ser 13, 16, 19, 22, 25 e 28. Acima de 28, a minha luminária ela tem um GR alto, não preciso nem especificar, né? Porque, enfim, ela não está dentro do escopo de luminárias com baixo GR. Então, o que acontece? Por mais que a minha luminária Atos ela desempenhe um GR abaixo de 15,1, como o padrão brasileiro ele trabalha em 13, 16, 19, vocês vão ver lá na embalagem dela que vai estar escrito assim, o GR abaixo de 16, tá? Porque a gente adequa os nossos produtos conforme o padrão que é utilizado no Brasil. Show? Pessoal, quem tiver dúvida, vai mandando no chat, tá? Show. Vamos, então, para o próximo conceito, que é o SDCM, tá? O que é o SDCM? Muita gente conhece como STEPS, Eclipse de McAdam, tá? Ele é um conceito, na verdade, de certa forma, que já existe há um bom tempo, tá? Ele foi iniciado e foi desenvolvido, então, em 1930, por David McAdam, tá? E ele consiste em delimitar, então, uma área de um diagrama de cromaticidade a fim de reduzir os degraus de diferença na cor entre duas ou mais fontes de luz, tá? Quando eu comparo várias fontes de luz, 2, 3, 5, enfim, e eu vou comparar os níveis de cromaticidade dela, é importante eu ter em mente que essas minhas luminárias que eu estou comparando, elas precisam, primeiro, obviamente, ter a mesma temperatura de cor, né? E também é muito importante a questão do fluxo luminoso, ângulo de luz, IRC,
Porque, assim, ó, todo esse conjunto de fatores dentro de um produto de iluminação, ele vai estar colaborando para essa distância, esse distanciamento, os steps, né, de diferença serem menor ou maior, tá? Vamos supor que eu vou estar comparando 5 luminárias do mesmo modelo, tá? O que eu vou fazer para conseguir entender quais são os steps que essa luminária tem? Primeiro, esse ponto específico da iluminação não é um ponto que a gente consegue visualmente, a gente consegue, em alguns casos, detectar, mas você não consegue classificar ele visualmente. Então, a gente vai depender de um teste numa esfera de cromaticidade, né? Para a gente fazer um teste de colorimetria e entender direitinho como é que é o nível de steps que minha luminária tem, tá? Mas, basicamente, como é que isso funciona? Eu vou ter uma cor-alvo, tá? Nessa cor-alvo, vamos supor, então, que a minha cor vai ser 3.000 kelvins, tá? Quanto mais próximo da minha cor-alvo, eu vou estar menos degraus de distância o meu produto vai ter. Então, por exemplo, assim, ó, ao redor da cor 3000K, eu vou estar desenhando, digamos, vários elipses, e quanto mais distante a temperatura de cor do meu produto estiver da minha temperatura-alvo, é maior o nível de steps dele, tá? Vamos lá. Quando a gente trabalha, então, com 1, 2 steps, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse meu produto, ele está extremamente próximo, tá, da cor alvo que ele tem que desempenhar. Vamos supor os 3.000 kelvins, tá? Pode acontecer, e é muito normal acontecer, de quando eu fazer um teste de colorimetria no produto, ele não aparecer no teste ali, de fato, os 3.000 kelvins, tá? Porque é muito normal ter um pouco de variação a temperatura de cor. A questão que importa nisso é essa variação não ser uma variação expressiva, tá? E essa variação é o que a gente vai chamar de steps. Por exemplo, 1 ou 2 steps vai ser uma variação muito baixa, imperceptível. 3 vai ser uma variação muito baixa, e a partir de 4 a 5, a 6, eu vou ter um pouco mais de noção, eu vou conseguir visualmente ver essa diferença de cor entre um produto e outro, tá? Ó, aqui a gente fez um exemplo do 4 steps, a gente já consegue ver que a iluminação do item aqui da direita, ele já está mais puxando, então, para um laranja do que o produto aqui da esquerda, tá? Aqui essa diferença é mais sutil, mas existe, e aqui quase não há diferença, né? Por que isso é importante? A consistência da cor, então, ou a consistência da cromaticidade da fonte de luz, ela é importante, principalmente se a gente for fazer a instalação de várias lâmpadas próximas uma da outra, tá? Vamos imaginar ali que num projeto a gente vai estar instalando 5, 6 produtos, tá? Iguais, mesma temperatura de cor. E aí, depois que eu ligo eles, eu olho e digo assim, nossa, existe uma diferença entre o produto A e o C e o D. Vai ficar estranho, né? Ficar complicado a gente fazer um projeto e fazer essa instalação e deixar assim. Então, por isso que é interessante quando a gente vai instalar o produto, quando a gente vai escolher o produto para utilizar no nosso projeto, a gente entender quais são os steps. Se o produto ele tiver menos de 3 steps, isso quer dizer que a diferença de cor entre um e outro vai ser uma diferença imperceptível, tá? A gente pode fazer um projeto instalando várias luminárias que isso não vai dar problema. Aqui, pessoal, a gente colocou um teste, tá? Para vocês entenderem aonde que a gente tira essa informação, tá? Por exemplo, quando a gente faz um teste de colorimetria, aqui dentro desse teste, eu vou conseguir retirar várias informações do produto, como temperatura de cor, IRC, potência, fluxo luminoso, N informações que a gente precisa. E aqui, ele vai estar me dando, tá, a informação do SDCM, que a lâmpada oferece, que o ponto de iluminação oferece, tá? Então, isso me traz bastante segurança para a gente, porque é feita dentro de uma esfera de integração
e eu estou recebendo um resultado de um teste, então, válido, que eu posso seguir tranquilamente, porque foi feito de uma maneira correta essa testagem, tá? Bom, no começo, eu disse para vocês que eu ia explicar o que que era, para que servia e aonde que a gente achava, tá? Então, a gente vai passar para a terceira etapa agora, que é aonde que a gente acha. Eu vou comentar um pouquinho com vocês um lançamento recente da Pix, que é a nossa linha Vigo, tá? Que é uma linha bem requintada de luminárias da Pix, aonde a gente conseguiu englobar tanto a questão do baixo GR, como também um baixo número de steps, tá? Um SEDCM baixo. A nossa linha, pessoal, então, a gente vai ter ela uma boa variação de cores, a gente vai ter ela tanto na a tonalidade todo preto, preto com branco, que é o mesclado, ou então todo branco, tá? E existe alguns detalhes super importantes que eu queria compartilhar com vocês em relação ao nosso produto, tá? Primeiro e principal dele, tá? É a gente tem uma proteção, design ótico nas lentes, tá? Que ela faz a proteção, então, do LED, da luminária. Isso é muito interessante, que na hora da instalação não tem perigo nenhum de estar entrando mosquitinho, entrando bichinho, ou então até sujeira, tá? O dissipador de calor também é um detalhe super importante, principalmente para a vida útil do produto, tá? Então, toda a minha estrutura em alumínio, que já vai dar uma ajuda muito importante, então, na dissipação do calor. E, além disso, na parte das costas do produto, eu vou ter um dissipador de calor bem robusto, que vai estar ali garantindo a vida útil do meu item, tá? O padrão de acabamento. Então, todas as nossas luminárias, então, elas são feitas, então, num alumínio extrusado, ela não vai ter marcas aí de conexão, de junção e solda, tá? Então, é uma peça inteira. E todos esses detalhes, eles vão contribuir muito pro design do item, tá? Além de ser um item muito versátil, ele vai agregar muito no conforto visual, tá? Por quê? Porque eu estou lançando aqui produtos, pessoal, com o GR abaixo de 19, tá? E o SDCM abaixo de 3. O que isso me diz? Eu estou instalando no meu projeto um produto que eu posso tranquilamente estar instalando várias peças, eu não vou ter diferença de cor entre uma e outra, tá? E o meu usuário, ele vai estar obtendo um conforto visual muito grande na utilização das peças. Então, essas luminárias vão estar iluminando, embelezando o meu ambiente e também tornando a minha iluminação aconchegante, tá? Sem nenhum tipo de ofuscamento. É uma linha, então, pessoal, com alto IRC. Então, é um outro detalhe muito bacana. Eu vou estar, de fato, enxergando as cores, né, do meu ambiente, dos móveis, toda a decoração de uma maneira correta. Não vai ter nenhum tipo de desvio de cor, tá? Pelo alto IRC. Como eu comentei antes, então, é um produto com o corpo em alumínio e a lente na parte interna em policarbonato. O ângulo de abertura dele é de 30 graus e a temperatura de cor 2.700, tá? Pessoal, nessa linha, a gente vai ter uma família muito bem estruturada, tá? Quando a gente começa a falar, então, do nosso produto, do nosso Vigo, a partir de 4 watts, a gente vai estar oferecendo um produto com alto IRC, alto fator de potência, baixo SDCM e baixo GR, tá? A estética refinada. Eu acho que um dos pontos que eu mais escutei depois do lançamento desse produto é: nossa, os detalhes são ótimos, assim, o acabamento do produto é super bem feito, ele veio impecável, né? Então, isso me traz uma satisfação muito grande, porque, principalmente para a gente aí que está desenvolvendo o produto, é muito satisfatório quando o mercado recebe as nossas amostras, recebe o nosso produto e nos passa esse feedback, né? Então, me dá a ciência de um trabalho bem feito. Além da de 4, então, de 4 watts, pessoal, a gente vai ter, então, a luminária de 6 watts. Também segue esse padrão de qualidade, padrão alto de qualidade, 6 anos de garantia na peça, tá? Eu acho que, assim, para dar os 6 anos de garantia, a gente tem que estar super confiante no projeto que a gente fez, né? E estamos.
A gente manteve o padrão de qualidade alto e também, para garantir isso, a gente estendeu a garantia, então, em 6 anos, tá? Maior garantia do mercado. Ó, aqui está o nosso difusor, como eu comentei antes. Um detalhe super importante, tá, pessoal? Essa questão do difusor. Tem gente que não dá muita bola para isso e tal, mas querendo ou não, na hora que o produto está instalado ali no forro, é muito importante que ele tenha um difusor bem robusto para ele realmente estar não deixando a peça sobreaquecer, acontecer um sobreaquecimento na peça, e, consequentemente, isso vai estar prejudicando o meu LED, né? Prejudicando toda a minha estrutura técnica interna e principalmente o LED. Tá? Então, um difusor de calor bem estruturado é ótimo e essencial para a gente manter uma boa vida útil do produto. Modelinho, então, de 10 watts, a gente vai ter ele, no caso, em 5 pontos de luz, né? Os 3 acabamentos de cores, que nem eu comentei antes. Baixo GR, baixo SDCM, alto fator de potência, lembrando, então, da lente de proteção para o LED, e alto IRC. Todas as peças com ângulo de 30 graus, tá? Ó, que bacana, essa aqui dá para ver bem, assim, o difusor. E também, principalmente, a questão do acabamento. Que esse foi um dos detalhes que a gente, assim, mais cuidou também, né? A peça tem que ter um acabamento, tem que ter um visual elegante, principalmente para ficar... o alto padrão não ser só técnico, mas ser nos acabamentos também, né? E aí tá a nossa peça, então, de 10 pontos de luz, que é o modelinho de 20 watts de potência, 1.500 lumens, pessoal, 30 graus de ângulo de abertura, tá? Baixo SDCM, baixo GR, alto IRC e também um alto fator de potência. Ótimo. Agora eu vou convidar, então, o Samuel, nosso colega ali em Caxias, para estar mostrando, então, nossas amostras, tá? E também com as amostras, pessoal, a gente vai estar mostrando aqui para vocês, na prática, como é que funciona a questão do GR, né? Como eu comentei, o SDCM, ele é um detalhe bem mais complicado, né, da gente conseguir ver o olho nu. É mais fácil fazer essa demonstração prática do UGR, né? Então, ó, pessoal, essa aí ali a gente tá mostrando para vocês um modelinho de 1 ponto de luz, 2 watts, tá? Modelinho de embutir. Olha ali o difusor, bem robusto, bem preparado, tá? Acabamento frontal muito bom. Ó, abaixo, isso, perfeito. Ali a gente vai ter, então, as informações técnicas do produto. Vocês estão vendo que conforme ele está mexendo, a gente está vendo a iluminação, então, sair do spot, né? Sair da luminária, mas ela não ofusca, ela não chega a causar um desconforto nos nossos olhos. Isso é devido ao baixo GR, tá? A gente tem um modelinho, então, ali de 2 ou de 3 pontos, Sam. Se tu quiser mostrar esse aí desligado também, só para o pessoal conseguir ver a lente, porque daí, às vezes, Ó, então, essa aí é a parte interna, tá? Vocês podem ver, pessoal, que ali, na estrutura externa da luminária, não tem nenhum tipo de marca de junção, tá? Então, é uma estrutura inteira, né? E a lente ali que vai estar protegendo o LED. Perfeito. Ah, perfeito. Nosso modelinho de 2 pontos de luz, 4 watts, está ali o difusor dele. Pode virar ele um pouquinho mais, Sam, daí a gente mostra o difusor. O dissipador de calor, perdão. Show. Perfeito, tá ali, então, a lente protetora. A parte externa também é uma parte que não tem marcas de junção ali na estrutura. Aí, perfeito. Pode ficar com ele, né, um pouquinho mais viradinho. Nessa posição. Tá ótimo.
Aí que tá, pessoal, olha só. Ali é que a gente consegue ver, de fato, a questão de como é importante o GR, né? A gente tem a iluminação, mas não tem a gente tem a iluminação e consegue também unir a isso um conforto visual muito bom. Show. Perfeito. Vamos mostrar, então, o modelinho de 5 pontos de luz, Sam. Legal. Agora pegou o foco. Esse aí, então, pessoal, é o modelinho de 2 cores, tá? Então, ele vai ser mesclado. A parte interna, então, do design ótico vai ser na cor preta e a parte externa do produto branca, tá? Tá ali o dissipador de calor. Aí, as lentes de proteção. Por que que a gente trouxe esse produto para apresentar para vocês, pessoal? Como a gente está falando, então, como o tópico do dia, o tópico do nosso Pix Day hoje era o GR e STCM, a gente pensou, poxa, que oportunidade boa para a gente estar trazendo, então, um produto nosso que a gente conseguiu juntar, né? Um dos produtos nossos que a gente conseguiu juntar esses dois diferenciais tão importantes da iluminação. Perfeito. Ótimo. Muito obrigada, Sam. Pessoal, a linha Vigo é uma linha então, recém-lançada pela Pix. Em breve a gente vai ter novidades na linha, tá? Não posso dar spoiler aqui, senão depois o pessoal. Mas já está sendo analisada a possibilidade de ampliação da linha, então logo em breve a gente vai ter boas novidades, tá? Eu vou deixar então agora. Lembrando, quem teve dúvidas, ou então se surgir alguma dúvida, pode mandar ali no chat, o pessoal está respondendo, tá? E vamos para os sorteios? Essa colega aí vai conduzir a questão dos sorteios. Já temos. Vanice, muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento com nós. Imagina, meu prazer. Vanice, obrigada por compartilhar todo esse conhecimento com nós. A gente observa que quando a gente se dedica a olhar os detalhes, o quanto faz a diferença no visual e no conforto, né? Então, acho que isso a gente pode e deve explorar muito no nosso dia a dia, com os nossos clientes, com os nossos colegas. E falando um pouco da linha Vigo, foi o último grande lançamento da Pix Iluminação. Eu convido todos vocês a conhecerem essa linha. É uma linha muito, onde a gente se dedicou muito na questão da qualidade, a questão do conforto, e é uma linha assim que pode trazer bons resultados a todos vocês, como lojistas, como especificadores. Entrando então no quesito dos contemplados com o sorteio, então, como a Vanice comentou anteriormente, nós temos aqui 5 contemplados que irão receber um prêmio da Pix, um grande prêmio que a gente considera uma linha bem interessante, que está ganhando uma participação bem importante no mercado, sendo uma grande tendência de mercado. Já dando um spoilerzinho com essa linha, no ano de 2024, a Pix vai entrar com um complemento bem interessante, voltado a essa linha de produtos, que a gente está falando da linha das Pix Batteries, né, Carla? Ou as famosas luminárias portáteis, né? E os contemplados, então, são a Ladiane Rodrigues, está aí presente, o Roberto Mendes da Sense Luz, da Senic Luz, obrigada, Carla, a Daniele Baminger, desculpa se eu não estou soletrando bem os sobrenomes, o o João Maritines, da LED e LEDs Belém, e a Tatiane Góes.
Então, parabéns a vocês. A nossa equipe de vendas vai entrar em contato para fazer, encaminhar todo o processo de envio dessas luminárias. Novamente, eu agradeço muito a participação de vocês, o comprometimento, a dedicação. Aproveitamos, como a gente comentou, esse é o fechamento do Pix Day 2023. A gente está aprendendo muito com esse projeto, está sendo um projeto muito interessante para nós, o qual a gente quer evoluir muito para o ano de 2024, trazendo muito conteúdo para vocês. E vocês sintam-se à vontade em trazerem, assim, sugestões com relação aos itens, aos pontos que vocês entendem que são interessantes a gente estar explorando nesse Pix Day. Já de antemão, já que a gente entrou já no mês de dezembro, eu desejo a todos um feliz e abençoado final de 2023, que ainda a gente tem uns dias aí pela frente, mais um mês, e que o ano de 2024 seja repleto de muita saúde, muita paz e grandes conquistas para todos nós. Nosso muito obrigada. Pessoal, muito obrigada para todos que estavam presentes. Foi um prazer para mim estar aqui apresentando para vocês, dividindo um pouquinho do conhecimento, tá? Um Feliz Natal para todos, um ótimo ano novo e nos vemos de novo em 2024. Até mais!